quando completei 416 anos, no dia 25 de janeiro de 1970, nasceste com o nome TV Gazeta. Ah, recordo-me como se fosse hoje, quando ainda no berçário eras nutrida de mingau quente. Aos poucos, de filha da terra paulistana, transformar-te-ias em mãe do meu gentio. Ah, minha pequena menina, com tenra idade, só 2 aninhos de vida, revelavas vocação e coragem para tudo que eras novidade. Destemida, cresceste em busca do novo. Determinada, realizaste grandes feitos. Foste pioneira ao levar colorido especial aos lares das irmãs e dos irmãos paulistanos, mostrando-lhes eventos em primeira mão. Marcaste presença na história da televisão brasileira. Moça aventureira e esperta, eras destaque em transmissões, pois usavas o que havia de instrumento mais moderno naquele tempo. Para ti, não importavas o acontecimento. Chegavas primeiro e contavas episódios do meu cotidiano, momentos dos quais choramos e sorrimos juntas. Sempre foste visão, voz e audição da nossa gente. Crescida, com vocação materna, criaste e revelaste talentos que levam alegria aos povos de todo o Brasil até hoje. Que orgulho! Mente criativa, produziste conteúdos e programas como jamais houveram. Tuas tendências são seguidas em dias atuais. E continuas a evoluir. Hoje estás presente em meios de comunicação jamais sonhados em épocas passadas. És grande mulher e tornaste referência e voz de todas nós em teus programas. Ao comemorarmos nossos aniversários, eu 466 anos, tu 50, quero dizer-te o quanto és admirada e especial para mim. És um dos frutos do sonho e da vontade de Casper Libero, que sempre primou pela grandeza de nossa pátria, pela justiça, pela cultura e pelos nobres ideais da sociedade. Foste batizada carinhosamente de a mais paulista. És órgão vital em uma das minhas artérias mais pulsantes. E tua morada és bem no meu coração. Parabéns, querida filha, pelos 50 anos de tradição. Com veneração e amor, tua mãe, a cidade de São Paulo. Ai, que orgulho, que alegria, que satisfação. Eu tô que não me caibo de emoção por estar aqui hoje, neste dia. Antes de mais nada, eu quero agradecer a nossa querida jornalista e apresentadora Regiane Ritter, da Rádio Gazeta Online, que gentilmente aceitou gravar a locução dessa abertura em homenagem aos 50 anos da TV Gazeta. E eu estou aqui tão bem acompanhada com mestres inspiradores. Newton Travesso, Armando Vanucci, Elmo, seu sobrenome é Frankfort. Frankfort. Olha, vocês fazem parte da vida de todo mundo que trabalha com comunicação, vocês sabem disso. Que isso. Não é? É verdade. Começar com você, Newton. Qual a sua relação com a TV Gazeta? É impressionante porque eu estava estudando canto e a Rádio Gazeta tinha um programa chamado Uma Noite na Ópera. E que era com o maestro Armando Belardi e tinha Gilda de Abreu, que foi um grande soprano, e um grande tenor chamado Assis Pacheco, que era irmão do maestro Diogo Pacheco. Tá. E eu ia todo sábado, às 9 horas da noite, e tinha plateia. Lotava
para assistir uma noite na ópera. E eu me apaixonava, porque era assim um compromisso maravilhoso. Aí, num dia, almoçando com um amigo meu, o pai dele chegou. E esse pai dele era editor da Gazeta Esportiva. Aí nós estávamos conversando e ele falou: por que vocês que ainda não estão acertando muito a profissão de vocês, estão navegando, por que vocês não fazem um teste na TV Record? Como um teste na TV Record? O Paulo Machado de Carvalho, eu soube, vai abrir uma estação de televisão. E ele quer uma geração nova, não quer ninguém da Tupi, nem da TV Paulista. Ele quer formar uma nova geração. E olha, nós acabamos indo, quando nós entramos e começamos o curso, que foi mais ou menos abril para maio, porque a estação ia inaugurar no dia 27 de setembro, estava tudo mais ou menos, estava tudo marcado. E aí nós éramos 48 para fazer esse curso. Só que eles nos avisaram: olha, dos 48 só vão ficar 16. Eu fiz este curso de direção de TV, de luz, sonoplastia, tudo porque era uma fase em que nós desconhecíamos a realidade da televisão e o que era o dia a dia e o que era esse universo. Vocês criaram a nossa rotina, né, Newton? Exato, porque aí nós tivemos que conviver com a realidade desse nosso universo. E desses 48 eu acabei ficando. Agora você vê que coisa impressionante. E hoje eu estou aqui na TV Gazeta, fazendo 50 anos de uma emissora, e trabalhei nela por 2 anos. E sei que em 1953 inaugurei a TV Record. Parabéns. E hoje está fazendo mais ou menos 67 anos. Que orgulho ter aqui Newton Travesso. Que orgulho ter aqui Newton Travesso. José Armando Vanucci. Nossa, você sabe que quando eu vim para cá, eu estava Como você está bonito, antes de mais nada. Não é? Tá lindo, né, Elmo? Tá diferente. Trabalhou no look. Look ok. Fashion. Mas sabe que quando eu estava vindo para cá, eu vim pensando sobre a Gazeta, né? E aí eu falei assim: pô, a Gazeta está fazendo 50, eu tenho 51 anos. Eu sou a geração da TV Gazeta. E vendo esse VT, eu falei assim: é isso mesmo, tá certo esse meu raciocínio. Porque assim, eu virei jornalista porque eu assistia o TV Mix, porque eu assistia o Paulista 900, porque... Nossa, eu não perdi esses programas, Vanucci. Mas não é? Isso nos influenciou. Por que você gosta desse tipo de entretenimento? Entretenimento com informação. Porque é essa geração. Foi Astrid, o Serginho, todo mundo empurrando a gente. Fernando Meirelles. Abelha, câmera Abelha. Liberdade de criação, sempre. A linguagem do clipe. Boa. Né? Então, assim, é a nossa geração. É a minha geração. Minha geração é a geração que criou o clipe, é a geração que criou a Abelha, é a geração que era tudo isso. Do improviso, né? Do improviso, que estava insatisfeita. É a geração. Eu tive o privilégio, isso é para poucos, de trabalhar com Newton Travesso. Eu fui dirigido por Newton Travesso aqui na Gazeta e dirigido por Newton Travesso na Jovem Pan. E é isso, é a geração que formou a TV, que passa para a gente e que vem desses anos 70, 80, que era aquela insatisfação de querer fazer o novo, de apostar no novo. E que são, né? Todas essas pessoas são as nossas referências. São as nossas referências. Não é? Elmo sabe... São, tenha certeza que são. Elmo sabe tudo de TV Gazeta? Eu não posso dizer que eu saiba tudo, porque, na verdade, é uma relação familiar. Porque, assim, se a gente falar em 50 anos de Gazeta, você sabe muito bem. São 50 anos de família Frankfort também na Gazeta, em várias épocas diferentes. Começou com o seu pai? Meu tio. Ou antes? Tá. Meu tio, que inclusive tá assistindo aí, o Luiz Frankfort, que já trabalhou com o Newton também. E que foi o diretor da Fórmula 1 em cores, da transmissão da Argentina. Olha do que a gente está falando. E aí, maravilha. Tanto a minha tia, que é a Regina, a Nina, também eles se conheceram aqui, se casaram, e é um casamento maravilhoso até hoje. Nossa, então é mesmo. A história da TV Gazeta se mistura com a história da sua família. Eu já passei aqui por 4 vezes. Primeira vez foi como boy da sucursal da Gazeta Baixada Santista, que tinha na época da CNT, nos anos 90. Passei pelo Todo Seu, ou depois pelo Memória Casper. Então sempre eu tô indo de unidade em unidade, que a gente fala aqui dos setores. E também uma coisa que sempre tem uma relação muito grande,
Foi a minha ligação com a Vida Alves. Eu trabalhei com ela há 17 anos, é uma pessoa que gostava muito de você também. Oh, meu Deus! E ela é uma das pioneiras aqui da TV Gazeta. E eu falo, vamos segurar a emoção, apesar que esse programa tem que ter emoção. É isso que eu ia falar, que a emoção é livre. Mas um dos momentos mais difíceis, que foi quando ela faleceu, eu tive uma força muito grande dessas duas pessoas. Que foi quando, você lembra muito bem, o Rony estava de férias, o Vanucci me convidou para ficar no lugar dele, lembra? Falando de TV. E era para falar sobre televisão, crítica de TV, que era a função que ele fazia no Todo Seu. E aí me convidaram, só que naquela semana a Vida Alves morreu. Oh, meu Deus. E foi uma coisa assim tão difícil. Só que a força das pessoas, o abraço, o calor humano que tem aqui na TV Gazeta... Concordo. Foi um dos momentos mais difíceis, mas a generosidade dessas duas pessoas que estão aqui não tem preço. E da Gazeta, é uma família. É isso mesmo. E aqui a emoção corre solto, viu? Com certeza. Vamos relembrar a Gazeta na década de 70. Vamos dar uma olhada. Descendo a rua da ladeira, só quem viu te pode contar. Para não perder a concessão que venceria em 1969, o Canal 11 exibia uma espécie de clipe musical, com imagens de São Paulo. O único programa era o Mingau Quente, produzido por alunos da Faculdade Casper Libero. No dia 25 de janeiro de 1970, quando a cidade de São Paulo completava 416 anos, a TV Gazeta foi inaugurada oficialmente. Em 72, com a chegada de modernos equipamentos de televisão importados dos Estados Unidos, a TV Gazeta se transforma na emissora mais moderna do Brasil. Seus equipamentos eram solicitados e alugados pelas outras emissoras do país. A TV Gazeta foi a primeira a transmitir em cores. Seus equipamentos foram usados pela Rede Globo para a cobertura do primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil, em Interlagos. No mesmo dia, mas em Brasília, os mesmos equipamentos foram usados para a transmissão do discurso inaugural da TV em cores no Brasil, pelo presidente Emílio Garrastazu Médici. A alta tecnologia da emissora também possibilitou ser a pioneira no uso de efeitos, como slow motion, replay e aquele fundo verde que serve para sobrepor imagens, chamado chroma key. Em 1975, a TV Gazeta colaborou para a implantação da TV em cores na Argentina. A mais paulista das emissoras também inovou no conteúdo de sua programação, com a estreia do programa feminino Clarice Amaral em Desfile. Os debates esportivos ganharam o formato que conhecemos até hoje. E o jornalismo já marcava presença em cima dos fatos, como aconteceu nos incêndios dos edifícios Andraus, em 72, e Joelma, em 74. O imediatismo da emissora nas coberturas possibilitaram que suas imagens fossem cedidas para outras emissoras do Brasil e do mundo. Está no DNA desta emissora a descontração e a seriedade. É verdade. Não é? Eu trabalhei 2 anos fazendo o programa do Rony Fon. Eu tive, assim, a liberdade para trazer o Rony Fon para frente das câmeras, trazendo o que ele tinha de mais importante, a emoção. Porque hoje em dia a nossa televisão, ela está carente de emoção, não de forma. Não existe mais essa possibilidade de desenhar com grua, movimento. Na realidade, o que nós estamos carentes é de emoção. É isso mesmo. Exatamente. E a TV Gazeta, ela tem uma vantagem muito grande. Ela te entrega a programação, você cria, faz o programa, roteiriza, mas do seu jeito. Ela te acompanha. E ela vai te dando liberdade cada vez mais
para concretizar a sua ideia, o que você está criando. Como é que, e ao mesmo tempo, a maneira de você conviver com os funcionários, com câmera, luz, som, direção de TV, tudo isso é exatamente aquilo que nós precisamos. É estar próximo e muito, como se fosse uma ciranda. Nossa, eu ia falar, é o convívio mesmo. E a beleza está na ciranda. Ai, que lindo. Que faz com que todos nós sejamos felizes. Porque a única coisa que nós sabemos fazer é exatamente o que está dentro de nós. Tudo isso é orgânico. E nós sentimos liberdade para poder expressar tudo aquilo que está dentro de todos nós. Né? O Elmo fez essa observação enquanto a gente estava assistindo um dos VTs, que é a liberdade da gente trabalhar, Sim, né? Liberdade de criação. E isso da emoção que o Newton falou também tem a ver com uma coisa que a Gazeta faz muito bem e dá aula para muita gente. Eu sempre digo, se você quer aprender a fazer ao vivo, vem para a Gazeta primeiro, depois passa pelas outras emissoras. Porque é incrível. E eu lembrei uma das primeiras vezes quando eu conheci o Vanucci. A gente tinha feito uma entrevista e a gente estava aqui, antes da obra ali na Sala VIP, lembra que tinha um cantinho, uma mesinha e tal? E tinha uns câmeras que estavam lá fumando e batendo tal. Papo. Aí, quando eu falei, Vanucci, daqui a pouco vai entrar o programa no ar, não sei se você lembra disso. Eles numa boa e tal. Gente, entraram, fizeram, não sei o quê. Sossegado, gostoso, sem estresse. Sem estresse. A gente viu aí muitas iniciativas pioneiras da TV Gazeta e a gente não pode deixar de falar uma vez mais da Regiane Ritter. Ela foi pioneira, não é? Cobrir esporte, entrava no vestiário numa época que não era comum. Esporte é emoção também. Esporte é pura emoção. Né? E outra coisa que também tem muito a ver com a emoção é a mulher, que é algo que sempre a Gazeta valorizou desde o princípio, até antes mesmo da existência da TV Gazeta. Desde Clarice a época Amaral, do jornal A Gazeta, suplemento feminino. E a gente vê que são os três pilares. Bem lembrado. É o esporte, o jornalismo e o Mas você vê que tem um feminino. pioneirismo aí, porque assim, hoje se fala muito desse negócio do papel da mulher, né? Desse posicionamento e tal. E a Gazeta, em vários momentos, a mulher sempre está na frente. Né? Você olha lá no esporte... Muito antes disso Sim, tudo. Muito antes de tudo isso. A mulher já está fazendo reportagem em campo. E não precisou alguém ir lá e falar assim, olha, estamos botando uma... Não, naturalmente, porque é esse espírito de vanguarda. Né? Essa coisa de estar à frente, de olhar o tempo um pouquinho antes. Né? E a liberdade que a gente tem para trabalhar, né? E é por conta disso. Se a gente não tivesse liberdade de criar, talvez a gente não pensasse à frente. E talvez uma ausência de preconceito, né? Porque às vezes você fala assim, esporte, né? Aquele pensamento mais antigo, né? Sim. Esporte, mulher. Não, bota a mulher no campo, vamos ver. Hoje temos a Michele Janela, né? Que está à frente do esporte, maravilhosa. Não, e uma coisa, verdade. Eu lembro muito bem, você recorda o Conselheiro Amoroso? O Rony, quando eu fui roteirista dele, foi um prazer trabalhar. Ele tinha uma mania que era impressionante, que era o seguinte, quando chegava no Conselheiro Amoroso, ele parava e falava, Elmo, e para os outros roteiristas também falaram assim, não, eu não quero ler isso. Eu quero ter o primeiro inspiração, impacto, né? Naquele momento, para sentir mesmo de ter visto pela primeira vez aquela pergunta. Significa. Surgiu por causa disso. Que faz parte do folclore da Gazeta. Não, e o Rony fazia genialmente bem. Ele tem uma saudades do sensibilidade incrível. Também tenho muitas saudades. Nós começamos a trabalhar em 67 no Teatro Consolação. Nós já estávamos no Teatro Consolação, que nós fizemos um programa do Pequeno Príncipe, que era uma mistura de... Ele começava a cantar no palco do Teatro Consolação com o público, e aí a gente ia fazendo a mesma música, a gente fazia o transporte para a externa. E aí viajava e no final da música voltava para o estúdio. Só que o Rony tinha uma sensibilidade incrível para conseguir administrar tudo isso. Conduzir tudo. O palco com externa, o sentimento de estar aqui e o sentimento de estar lá e trazer de volta. Descontração também. A gente percebe. O Rony era uma coisa impressionante. É até hoje, né? A gente tem um depoimento da Regiane Ritter. Vamos dar uma olhada. Então, eu sou Regiane Ritter, eu comecei na Gazeta na década de 1980, primeiro na rádio, onde permaneço até hoje, depois eu fui para a TV,
Na TV eu consegui fazer o primeiro jogo, eu não fazia jogo no campo. E tive uma experiência maravilhosa. Fui produtora executiva da Mesa Redonda, era comentarista da Mesa Redonda, era raríssimo ver mulher comentando à época. Era repórter de campo, ia para os vestiários, fazia redação, fazia um pouco de tudo. E ancorei o Jornal do Esporte, que era de 15 para as 8 da noite, às 8h30, de segunda a sexta-feira, com Kleber Machado e o Roberto Avalone comentando. Roberto Avalone, já de muita saudade, mas ele foi importante na minha vida profissional como jornalista esportivo. Ele abriu as portas da TV. Eu quero parabenizar a TV Gazeta pelos seus 50 anos, meio século de existência, essa casa da qual a gente não consegue desgrudar, da qual a gente não consegue se desapaixonar. É muito a minha casa, muito a minha cara, muito a minha TV Gazeta também. Beijo. Beijo, parabéns e obrigada, Regiane. Ela abriu. É uma avenida, ela abriu, não foram caminhos, ela abriu avenidas para a gente poder trabalhar. Isso é importante, sabe, assim, eu acho que na hora que você olha para o mercado de televisão, né, assim, você olha todas as emissoras, você tem gente que passou pela Gazeta, né? Os grandes talentos que estão aí na TV passaram por aqui. Gazeta. Inclusive, a gente às vezes olha muito para a tela. Atrás da tela tem muita gente que se formou na Gazeta, passou pela Casper, pela Gazeta e fez carreira brilhante. Fez carreira brilhante. E sabe que grandes quando eu fui escrever o livro, também eu tive que repensar uma coisa, porque eu trabalho com memória televisão, a parte de preservação há muito tempo. E aí sempre a história da televisão é contada pela audiência. Como é que eu ia contar a história da Gazeta? Porque a audiência é qualitativa, não é quantitativa, não é massiva. É uma audiência que toca o coração, é diretamente para aquelas pessoas, bem específica. E aí eu comecei a olhar os bastidores também. Tudo que ela fez pelo meio. E a gente começa a olhar, nossa, esses equipamentos em cores que foram mostrados eram os melhores do país. Ela foi numa escala de, se eu não me engano, foi 2 ou 3 anos, mais de 200 jogos para todas as emissoras. Ela alugava... Fornecia material e fornecia equipamento. Fazia junto. Então, até produções, né, Newton? Nossa Senhora. É uma coisa impressionante, mas... Vamos atualizar um pouco. Geralmente nessas parcerias, né? Exato. A gente está convivendo com tudo isso. Porque nós não podemos esquecer também que tem uma geração nova que se forma na faculdade Casper Libero e que tem oportunidade de estagiar e progredir dentro da própria emissora. Então ele sai da faculdade e já entra privilégio. Dentro. Isso daí é privilégio. Porque existe essa abertura que a direção da TV Gazeta dá. E que dá um refresco, né? Vem com um novo olhar. Nossa. No próprio programa Rony Fon tinham 2 estagiárias que depois passaram, uma a ser redatora, outra produção. Entraram para a equipe. Que tinha vindo da faculdade. No Mulheres são muito. O Arthur é um exemplo. Pessoas dedicadas, com vontade de vencer. Que isso que é importante. E você saber que ela está ali batalhando para o futuro e para um dia melhor para ela. Então, é uma geração muito gostosa da gente estar próxima, né? Algumas que até viraram apresentadoras. Lembra da Paulinha Vilhena? Foi depois para outros canais, sim, voltou. Gente, olha as fotos. Vamos dar uma olhada na TV Gazeta na década de 80. Ai, agora que a gente vai chorar, provavelmente. Localizada em um dos pontos mais elevados da cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, em 21 de abril de 1983, a TV Gazeta ganha mais um ponto de referência que pode ser visto de qualquer lugar da cidade, a Torre Casper Libero. Foi a primeira construída na Paulista com a colaboração da Rede Globo. Com 108 metros de altura, inspirada na Torre Eiffel de Paris, na França, ela foi desenhada e projetada pelo arquiteto italiano Giancarlo Gasperini e ganhou uma iluminação especial idealizada pelo diretor de televisão Newton Travesso. Em setembro de 1980, estreia o Mulheres em Desfile, com as apresentadoras Ione Borges e a jornalista Ângela Rodrigues Alves, que seria substituída por Claudete Troiano. Ione e Claudete formariam a dupla conhecida como as Parceirinhas. Nessa época,
O programa ficou popular pelas festas marcantes no Anhembi, reunindo grandes nomes da música. Só vocês. Que faz eu pensar em você, esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita. Considerado o programa feminino mais antigo da televisão brasileira, o Mulheres está no ar até hoje sob o comando da apresentadora e jornalista Regina Volpato. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. A década de 80 seria marcada por estreias na programação e a revelação de diversos ídolos da comunicação e grandes transmissões, como o funeral do presidente Tancredo Neves, falecido em 21 de abril de 1985. E a implosão do edifício da CESP na Avenida Paulista. Como era desejo do fundador Casper Libero, a TV Gazeta seguia a vocação jornalística com liberdade de expressão. Tá, gente, vai passando, a gente vai lembrando dos nomes. Agora, vê as parceirinhas. Eu assisti as parceirinhas. Eu fui no Anhembi. Jura? Fui. Era o sonho da minha avó ir no programa. Eu lembro que aí ela reuniu, fui eu, ela, minha mãe, fui mais alguém. E a gente assistiu. Foi um programa familiar. Foi um programa familiar. Ai, mas eu acho que tem muito disso. O Mulheres tem muito disso, né? E isso se estende à programação da Gazeta, né? É algo familiar e que passa, né? Quando você vê, passa a geração. Minha avó já faleceu e eu virei o telespectador. Depois vim trabalhar 6 meses. Imagina, eu estava lá no Anhembi. Aí eu boto no meu currículo que durante 6, 7 meses, 8 meses, eu estive no Mulheres. Eu estava aqui. Que então, coisa, assim, Vanucci. Por um jornalista, você realizou um sonho, sem né? Dúvida nenhuma. O Mulheres, na minha opinião, e falo como quem assistia e como quem está aqui, tem uma relação afetiva com a nossa audiência. Sabe uma relação de afeto. Vocês me fizeram voltar no tempo numa coisa. Vocês estão falando de vó. Eu assistia dia 25 de janeiro, marcar presença não era só pelo aniversário da Gazeta, marcar presença assistindo Mulheres em Desfile, né, que era o nome Mulheres antigo, em Desfile. Com a minha avó, eu ficava às vezes de cócoras, deitado no chão, desenhando, e tinha sempre uma matéria no dia 25, que era o bolo do Walter Taverna, lá de quantos anos. Eu fico imaginando, esse bolo agora com 466 metros, está cada vez maior. Nós temos 3 depoimentos, vamos ver na sequência. É surpresa para mim também. A TV Gazeta tem um canto muito especial dentro do meu coração. Eu passei momentos muito importantes dentro da TV Gazeta. Para que vocês tenham uma ideia, eu apresentei telejornal, eu fiz vários programas infantis, eu apresentei sessão de cinema, apresentei um programa noturno, fiz programas femininos antes do Mulheres, fazia um outro programa feminino. E quem duvida disso é só dar uma chegadinha na sala VIP da emissora, que vai ver fotos minhas lá de várias épocas, e ainda não tem todas, hein? Porque eu entrei lá bem menina ainda. E o tempo passa muito rápido, né? 50 anos de uma história de muito amor com a TV Gazeta. Para mim é um orgulho dizer que eu trabalhei sim na TV Gazeta muitos anos da minha vida. Uma escola, eu aprendi muitíssimo lá, tenho um público cativo. Gazeta, eu te amo. Parabéns pelos 50 anos. Oi, queria desejar parabéns a todo mundo da TV Gazeta, a quem trabalha, a quem assiste. E o privilégio que eu tive de trabalhar aí entre 1988 e 1990. Eu dirigi e apresentei o TV Mix 4. O TV Mix era um projeto desenvolvido por pessoas maravilhosas e que acontecia sempre numa redação. De manhã, o TV Mix 1 e 2. À noite, o TV Mix 3, que eu dirigia, o TV Mix 4, que eu dirigia e apresentava. Fiz muitos amigos, muitos. Amigos que seguem até hoje, amigos que continuaram como apresentadores, outros como repórteres, muitos da área técnica, operacional. Eu dedico também esse aniversário a essas pessoas que ficam atrás das câmeras, aos meus amigos queridos que trabalharam comigo, aos espectadores que se lembram muito desses programas, e desejar à Gazeta longa vida. Um grande beijo. Bom, primeiro parabéns pelos 50 anos da TV Gazeta e pela oportunidade de eu
fazer parte dessa equipe que revolucionou a TV no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo, eu tive o prazer de apresentar o Clip Trip, que foi um programa, primeiro lugar, assim, de musical na TV aqui em São Paulo, onde a gente lançou grupos como Guns N' Roses e muitos outros mais. Aliás, se você for ver a música hoje, na realidade, os grandes shows eram clipes que passavam naquela época e era a única oportunidade que o público tinha de assistir de verdade os artistas, né, nos clipes, porque não existia uma outra maneira de você ver o artista se apresentando. Tudo a gente tocava e era a única oportunidade que o público tinha de assistir o artista favorito. Então era um programa que tinha uma audiência muito grande e foi uma ideia da TV Gazeta. Então eu tive a felicidade de fazer parte do programa e trabalhar junto com o Capivara, que a criação é do Sérgio Tastaldi, também o Henrique Serrano, que substituiu o Tastaldi quando ele não podia se apresentar com o Capivara, que era uma coisa fantástica. Hoje a gente tem na TV até a Ana Maria Braga, junto com o Louro José, e a gente já fazia com boneco antigamente, né? Isso nos idos de 86, né? Que foi uma revolução, assim, em termos de apresentação de TV. Então é uma alegria muito grande estar com você, principalmente, que está junto com a gente aí nesse tempo todo, acompanhando o sucesso da TV Gazeta. E um grande abraço e que a gente continue sempre juntos. 3 figuras lendárias, né? Nossa, sem exagero nenhum. Que marcam três segmentos muito importantes, né? E se a gente olhar, tem um DNA importante ali, que é da informação, né? Porque até o programa do Clipe, que foi o que o Beto falou, trazia a informação junto. Era o modo, era a forma pra gente. Informação e cultura, 80, era a forma da gente estar lá. É isso aí, Vanucci. A gente não tinha internet, a gente não tinha TV a cabo, não existia nada disso. O mundo era fechado, era pequeno, né? Eu estava falando da Claudete também, agora, enquanto passava o VT. A Gazeta também teve programa infantil. Um dos primeiros foi o Gazetinha com a Claudete, mocinha. Claudete foi apresentadora infantil, isso eu não lembrava. Eu fui entrevistada pelo Groisman, na época do TV Mix, eu era modelo, e aí ele tinha ali uma sessão que ele conversava com as pessoas, me veio claramente, eu não lembro se era nesse andar ou se era no 6º. Agora eu tinha até me esquecido disso. Era na redação. Era na redação, era muito gostoso. Vamos ver TV Gazeta nos anos 90. Nos anos 90, a TV Gazeta estava consolidada como a mais paulista das emissoras e já havia escrito um capítulo especial na história da televisão brasileira. A década de 90 também foi marcada pela parceria com a rede OM de televisão, proprietária do canal CNT. Em novembro de 91, surgia a CNT Gazeta. Com a parceria, novos programas entram no ar e revelam grandes apresentadores, além de consagrar ídolos já famosos na época. O jornalismo esportivo vive momentos de grandes estreias, de transmissões de campeonatos internacionais, como a Libertadores da América, na época narrada por Galvão Bueno. Tentativa do Martino. Ele faz a abertura pela esquerda. O ineditismo da TV Gazeta segue em alta ao abrir espaço em sua programação para conteúdos realizados pelos alunos de jornalismo e rádio e TV da Faculdade Casper Libero. O pioneirismo novamente se faz presente com a exibição do primeiro game show interativo. Não tem chororô. Esse jogo, acabou. Em 96, Ione e Claudete seguem carreira solo, encerrando uma parceria de 16 anos no programa Mulheres. Você sabe que com a TV Gazeta, em 82, nós fizemos a primeira transmissão de todo o trajeto da São Silvestre. Foi um trabalho lindíssimo com a TV Gazeta e a TV Globo. Antes era como? Nós fizemos, primeiro que nós praticamente iluminamos com panelões quase que todo o trajeto. Porque era perto da meia-noite. Porque era noite. Era loucura. Era noite. E tinha uma câmera
que seguia o que estava na frente, primeiro lugar, segundo lugar. Tá. E tinha um cameraman chamado Jorge Capeta. Nossa, famosíssimo. E o narrador era Osmar de Oliveira. Então, nós combinamos que, inclusive, por exemplo, quando eu estava subindo a Consolação, a câmera ia fechando nas pernas, depois ia subindo e ele ia dizendo o que estava acontecendo, um batimento cardíaco, naquele momento, como é que estava trabalhando o organismo e a cabeça do corredor. Era um negócio impressionante. Só tinham 2 lugares escuros, que aí a gente cortava para quem estava em último, que era embaixo do Minhocão e quando virava São João com Ipiranga. Mas você já imaginou? Iluminar o trajeto todo. Fizemos o trajeto todo para chegar à meia-noite. E deu certo. E nossa, mas foi um trabalho muito bonito, inclusive, da engenharia, da TV Globo e da TV Gazeta. Foi uma união lindíssima, porque foi a primeira transmissão que nós fizemos a cores, para as pessoas sentirem realmente a emoção. Você vê como a televisão brasileira ela é criativa, né? Porque assim, a gente vence isso desde o começo, a gente vence qualquer barreira, qualquer obstáculo técnico com criatividade. Então assim, onde não dá para iluminar, porque o que a gente vai inventar? A iluminação pública não dá, a gente põe a iluminação onde não dá. Claro. Tira, é isso, né? Sim. Porque não tinha a mesma, as lentes não tinham a mesma luminosidade que tem hoje. Então, hoje precisa de menos senão luz, você não tinha imagem. Agora o seguinte, e a Ione, hein? Aquele programa dela à noite? Nossa, mas você sabe que a Ione foi manequim do MAP. Nós tínhamos, o MAP em Movimento começou a fazer comerciais na televisão ao vivo. Sim. Com Fernando Vieira de Mello e tal. E nós de repente, o MAP começou a vender uma roupa mais sofisticada para uma determinada classe. Ione desfilava. Ione era uma das que desfilava. Nossa, na TV Record, antes do primeiro grande incêndio. E ela fazia parte dos desfiles, cuidava dessa parte do mapping aqui, no Clarice Amaral. E depois ela antes de Mulheres. As duas. Que já era conhecida do público. Clarice Amaral, que era a garota propaganda. E virou. Quando a televisão inaugurou, a garota propaganda era mais importante do que a Cleide Diáconis. Que a Cacilda era muito mais conhecida que a Cacilda Becker. Que a garota propaganda era tudo. E fazia tudo ao vivo. Só que você tinha que ter uma atenção muito grande, porque ela lia e voltava para cá para dizer o texto decorado. E quantas vezes no começo, na década de 50, quando nós estávamos começando, tinha uma garota propaganda, Rosa Maria, que ela, por um momento, ela esqueceu o texto. E naquele tempo, tudo era ao vivo. Então, ela estava aqui, começou a dizer o texto, a Orniex, tenho o prazer de apresentar para vocês, que tristeza. Eu não sei o que, eu esqueci o texto, vocês me desculpe. Mas eu não sei o que falar para vocês, me desculpe. Nós, tiramos do ar. Ela esqueceu o texto e se desculpou no ar. Porque naquele tempo não tinha como corrigir. Nós fazíamos o Grande Teatro, Cacilda Becker. A câmera estava nela, né? Com 8 cenários, 3 câmeras e 2 bons. E não era só, quando nós fizemos, por exemplo, a Dama das Camélias, o problema não era só dividir câmera da esquerda, passar para cá, a câmera vem para cá, porque era tudo ao vivo. Mas tinha também que o tempo que passava, tinha que envelhecer as pessoas. E quantas vezes a gente não fechava em close e a figurinista estava mudando a saia. E a gente passava para outra cena, já estava pronto o maquiador, para botar a peruca branca, envelhecer. Mas tinha assim 2, 3 minutos para envelhecer, porque não tinha os breaks que tem hoje. É completamente diferente. Então, era uma televisão que era feita com uma... Você trabalhava numa tensão incrível, porque não podia errar. Até um dia, no Grande Teatro Cacilda Becker, de repente, a Cacilda começou a rir de uma cena que ela estava fazendo com o Valmor Chagas. Isso ao vivo? Isso ao vivo? Ao vivo, 1956, 57. E aí eu vi que ela mudou toda a marcação
e tinha um grande portão que dava para uma sacada. E ela começou a mudar toda a marcação e começou a se afastar para ir para esse grande portão. E eu até desconfiar o que estava acontecendo, e ela rindo, ela teve um acesso de riso, e eu fui puxando a câmera. Só que quando eu fui puxando a câmera, o cenário era de madeira, o chão, o piso era de madeira do cenário, que era um grande salão, e aí começou a aparecer o xixi dela, sabe? Então ela foi no auge da risada, uma coisa deve ser sufocante, né? Porque o ataque de riso não tem como segurar. E ela foi se afastando e foi fazendo xixi. E quando, naquele tempo, você via no suíte, as pessoas também viam em casa. Pronto. Porque não adianta eu tirar do ar. Já foi. Aí, e naquele tempo, a gente, quando acontecia alguma coisa, a gente conversava com o ator através do talkback no suíte. Então, quando a gente jogava som no estúdio, não adiantava o ator falar, porque nós estávamos falando. Então, Cacilda, o que está acontecendo? Vai com calma. Quando você estiver bem, vai voltando para a sua marcação. Eu estou em plano geral. Vem devagarzinho. Valmor, vai até ela, pega e vai trazendo ela lentamente. Vamos voltar à marcação. Tudo bem com vocês? Calma e vamos em frente. Continuamos no ar. E aí a Cacilda veio, o Valmor Fraga foi buscar, e aí continuaram o texto. Mas isso daí acontecia por quê? Porque não tinha como. Não tinha alternativa. Não tinha alternativa. Era assim. E eram 120, 140 páginas. Nossa. Agora eu falei da Ione, não posso deixar de falar da Claudete. As duas são muito queridas, muito admiradas. Está na TV Aparecida. É. Temos 3 depoimentos, vamos ver. Oi, minhas amiguinhas e meus amiguinhos. Olha, hoje eu estou aqui para falar dos 50 anos da Gazeta. Parabéns, Gazeta! E eu sou muito orgulhosa de ter participado de tudo isso. 11 anos com vocês, mostrando o meu trabalho, mostrando que vocês podem ganhar também um dinheirinho igual ao Palmeirinha. Então eu quero agradecer muito, principalmente os diretores, o Silvio Olivares, que me chamou, me deu um programa de TV para mim poder mostrar todo o meu trabalho. O Sérgio Felipe, a Marinês Rodrigues e todo o pessoal que trabalha ainda na Gazeta. Me deu essa oportunidade de mostrar para vocês tudo o que eu aprendi da vida inteira. Quero agradecer mesmo, com muito amor, com muito carinho. Parabéns, apresentadoras, parabéns todo mundo da Gazeta. E Gazeta, obrigada de você me dar essa oportunidade que eu tive. De poder ser até, o quê? O que eu quero, Palmeirinha, é uma apresentadora agora de um programa. Então, muito obrigada mesmo. E meus amiguinhos e minhas amiguinhas, agradeça. Continua assistindo a Gazeta, que você só recebe coisa boa. Um beijo da vovó Palmeirinha. Oi, é com muito prazer que eu venho aqui parabenizar mais uma vez a TV Gazeta, que esse ano está completando 50 anos de existência, desde a sua fundação. E eu tenho um prazer enorme de falar da Gazeta, porque a Gazeta também foi minha casa e eu ainda considero ela minha casa ainda. Fiquei durante 15 anos no programa Mulheres, trabalhando com eles, e também fiz o TV Mix lá no comecinho. Pois é, a TV Gazeta sempre foi pioneira em muitas coisas. Ela foi pioneira na cor, ela foi pioneira em lançar grandes artistas nesse nosso meio artístico. Mais uma vez, para todos vocês, da diretoria, do elenco artístico, muitas felicidades. Parabéns pelos seus 50 anos. E viva Casper Libero! Beijo! Gente, a TV Gazeta de São Paulo está completando 50 anos de existência. Eu tenho um orgulho imenso de ter participado desses 50 anos algumas vezes. Acho que somando tudo, uns 10 anos, né, desses 50, eu trabalhei na TV Gazeta com muito orgulho, com muita alegria. A Gazeta é aquela emissora que todas as vezes que eu saí chorando, e todas as vezes que eu voltei sorrindo.
Parabéns, Gazeta. Mais 50, mais 100 anos. Parabéns, Fundação Casper Libero. Oh, meu Deus. Muito afeto, né? Acho que temos que reverenciar a história da TV Gazeta. Tem toda a razão, Nilton. Né? Isso é muito importante. Sim, olhar para o passado, agradecer, eu acho aprender. Você sabe que a primeira vez que eu vim na Gazeta, eu lembro, foi aqui nesse estúdio, era o programa da Ione de manhã para você. Né? E aí eu fiz a participação, estava nervoso aquele dia. Você veio falar de TV? Vim falar de televisão e tal, e aí eu sentei assim e tal, pô, era a Ione do meu lado. Exatamente. Estava do lado da Ione, né? Aí eu nervoso e tal, aí ela fez a primeira pergunta, eu respondi, ela fez a segunda. Aí entrou uma ilustração, aí ela segurou assim na minha mão, fez assim, calma, você é você. Aquilo, eu falei, pô, a Ione, assim, ela me deu a mão. E ela segurou o resto do tempo, da entrevista inteira. Mãozinha. Ela me deu a mãozinha aqui, segurou e a gente foi conversando, abrigou ali, tirou o meu nervoso e tal. E aí eu voltei outras vezes e tal, e toda vez que eu voltava, eu ficava grudado ali na cozinha da Palmira. E aí ela fazia alguma coisa, ela sabe que eu sou formiguinha, então eu beliscava. Ficava ali, passava a ver. Vimos imagem da Mama antes de ser Mama, quando era Condessa. No TV Mix. No TV Mix. Que também foi inovador, sim, né? Não tinha esse tipo de figura na televisão. Não. Era tudo muito sisudo. Não é? Era tudo muito sisudo. Ela vinha assim com um humor diferente. E teve ainda uma transformação, dizendo que porque a Condessa voltou. E aí... Era Condessa o quê? Isso, Giovana? Condessa Giovana. E aí começou a ter um problema que o público não aceitava mais a Condessa. A Condessa voltou no Mulheres. Sim. E aí depois de um tempo eles fizeram que uma prima dela e tal, que era a Mama. A Mama. Ia entrar no ar. Então foi uma passagem assim. O Luiz Henrique ele precisou se transformar no ar. E eles citaram o trio, né? Sérgio Felipe, o Marinês e o Tico. E uma coisa que é folclore aqui, como eu falei do Significa, também tem outro. Sensacional. A frase mais famosa do Silvio Animari, do Tico. Vamos dar uma olhada agora na TV Gazeta, já nos anos 2000. No início de 2000, chega ao fim a parceria CNT-Gazeta. Nessa época, a emissora assina um acordo com a Embratel e a sua programação passa a ser transmitida via satélite para todo o Brasil. Na década de 2000, a TV Gazeta retoma sua trajetória e investe no que tem de melhor: jornalismo, esporte e conteúdo feminino. No jornalismo, destaque para a transmissão de debates eleitorais e inovação nas regras de conduta para os candidatos. No esporte, além dos já consagrados programas esportivos, surge o troféu Mesa Redonda. Adriano, o melhor jogador da seleção brasileira em 2004. Considerado o Oscar esportivo, a premiação é tradição e referência até hoje. E no conteúdo feminino, o Mulheres ganha novos apresentadores. E novos programas estreiam na grade de programação. Em 2007, a TV Gazeta começa os testes com um sinal digital. E é a única emissora a investir em um transmissor 100% nacional. Maria Lídia mediando debates. Referência no jornalismo, né? Eu acho que a Gazeta ela tem essas referências. E a TV Gazeta também. Tem história dentro da TV. Não, e ela colocava, eu assistia alguns debates com a Maria Lídia, ela colocava a ordem. Ela falava assim, não, agora é o próximo candidato, não sei o quê. Com pulso. E aí, se você, com pulso, ela sabe, e com classe. Sempre. Isso que é impressionante, classe e pulso. Sempre, é. E tem o Goulart de Andrade também. O Goulart. Uma grande escola. O Goulart era uma faculdade que dizia, vem comigo. Vem comigo. E a gente ia. Era um negócio impressionante. Nossa, o Goulart de Andrade abriu um leque muito grande para a televisão e depois ele abriu um leque para a nova geração. Porque ele começou a educar essa geração. Visionário. E aprender a ouvir, porque às vezes as pessoas não ouvem, não se ouve. Então,
O que é mesmo que nós estávamos falando? Não pode. Tem aí um processo que a gente tem que estar se ouvindo e ouvindo. E o Goulart tinha essa sensibilidade. O Goulart, ele fez coisas incríveis na televisão. Eu lembro que nós começamos no Comando da Madrugada, porque teve uma época que a televisão terminava meia-noite, ou terminava a sessão de cinema 1h da manhã, e aí apagava. E nós fizemos uma pesquisa e as pessoas sofriam muito porque elas se sentiam abandonadas. Foi então que eu, de repente, despertou de começar a ir em frente com a programação. Aí nós fomos até às 4 da manhã. Aí deixamos mais felizes as pessoas, porque as pessoas, tem gente que mora sozinho e a televisão é companhia. E fazia uma grande companhia. Sim. Agora, ele, claro, está assistindo, adormece, mas ele acorda com aquele... Então nós fomos até às 4. Depois nós conseguimos ligar e fazer com que a televisão ficasse no ar 24 horas. E ao mesmo tempo, essa virada da meia-noite, o Goulart de Andrade fez parte. E aí ele criou um novo público. Era com um o negócio Capeta. Impressionante. Com o Capeta. Capeta, não. Capeta, é. O Capeta, eu fiz um programa com o Capeta, ele fez comigo TV Mulher. E ele estava fazendo uma reportagem no telhado. Tá. E aquele tempo, como o programa começava às 8 da manhã, não tinha como editar. A reportagem era plano sequência. Vai com o repórter, andava, fazia, mostrava, e vai voltava, chegava, botava na máquina para ir dar play, para entrar no ar. E o Capeta estava gravando e o telhado cedeu, ele caiu do telhado gravando. Sem perder o foco. E caiu em pé. E a matéria foi para o ar. Foi para o ar. E numa viagem que nós fizemos, para a inauguração do... Não, é impressionante. Sem tremer, né? E caiu em pé. Sabe, é um susto você ver o vídeo. Porque ele desce gravando. E nós fizemos a inauguração do Epcot Center com a Marilu naquele tempo, ela fazia no TV Mulher, aquelas viagens, tudo. Nós fomos... E a van que nós estávamos capotou e caiu na estrada. Porque tem aquela separação de uma estrada com a outra, que ela tem um gramado e ela é assim. Então, ali nós caímos e ficamos de cabeça para baixo. E com a queda, a câmera estava aqui, bateu e ficou a lente meio torta. Danificou um pouquinho. Câmera. Então, se olhava no visor, não tinha o quê. Ficou vesga, cara. Aí a gente, mas nós vamos... Isso era às 7 horas da manhã, a inauguração do Epcot Center era às 9 horas da manhã. Tudo com crachá, tudo armado, tudo pronto. Aí ele, olhando a câmera, botava a fita. Como é que nós vamos gravar? Ele disse, não tem problema. Ele fez o programa inteiro, a inauguração, todos os parques assim. Olhando aqui e gravando. Meu Deus do céu, olha a habilidade. Sem visor. Olhava, acompanhava, trazia, ia para o detalhe, todo em foco, sem visor. Parabéns. Negócio impressionante. Parabéns. Esse também tem que reverenciar. Sem dúvida nenhuma. São pessoas que fazem parte da nossa história. O Vanucci ia falar alguma coisa, assim que acabou o VT. Disso, de o quanto que a gente sempre teve à frente, né? A Gazeta sempre teve a ter. A Maria Lídia é outro exemplo de mulher que está ancorando o jornal muito antes da gente estar sem referência, né? Não, ela criou aquele jeito. E fazia as entrevistas também. Fazia as entrevistas, pô. Era a mulher que colocava todo mundo contra a parede. Tanto que o prestígio dela trazia sempre pessoas de VIP, alto escalão. Sim. Ela entrevistou todo mundo que ela quis. Porque ela tinha um prestígio muito grande e sabia conduzir e tinha uma nobreza, uma educação uma incrível. Inteligência. Inteligente, educada. Com inteligência você tira o que você quiser das pessoas. Com certeza. Você ia falar alguma coisa? Não, e o Goulart também, ele tinha um respeito. O Nilton estava falando sobre a interação da Casper Libero com a Gazeta. A faculdade. Ele adorava fazer o Vem Comigo. Porque eram os alunos da Casper que faziam, pegando como base as matérias que ele fez. Eu lembro de uma matéria que ele falou que ele tinha feito no Comando da Madrugada aqui na Gazeta, que eu achei sensacional.
Que sensacional. Que sensacional. Que é o Goulart aí, né? Saudade desse cara. Ouviu. Aí ele Aí eu sei que ele foi, era por volta acho que de 1h da madrugada, para a Praça da Sé. Pensaram na produção assim, mas o que será que acontece 1h da madrugada na Praça da Sé? Ele pegou o caçulinha, colocou o caçulinha na frente do marco, e aí começaram as pessoas a aparecerem e assistir aquele show do caçulinha, que também foi da Gazeta, no Todo Seu, no meio da madrugada. E perguntar sobre a vida das pessoas. Esse negócio do inusitado, de não ter medo de desconhecidos. Então, que não existia, né? Hoje tem YouTube, não existia esse jeito de fazer televisão. Quando ele falava vem comigo, a gente ia sem saber para onde. Eu me recordo que a Vida Alves me falou que ela tinha um programa na Excelsior, que também era no início da madrugada. Já tinha o Goulart, mas ela fazia na Excelsior no finalzinho. E aí ela falou que, por exemplo, assuntos sobre diversidade, etc., ela às vezes até pagava do próprio bolso, porque a Excelsior estava num momento bem no finalzinho, de 69 para 70, quase acabando. E aí ela tratava de todos os assuntos possíveis. E foi legal porque essa base desses funcionários da Excelsior, muitos foram os que inauguraram a Gazeta. A própria Vida Alves fez o Vida em Movimento, que foi o primeiro programa regularmente em cores. Então, meu tio veio da Excelsior, Clarice Amaral, o Tico passou pela Excelsior, veio para cá também, o Silvio Limari e muitos outros. Tá. A gente vai continuar a conversa. Que era o Canal 9, né? Precisa interromper um segundinho, porque a gente tem hora. Vamos ver mais um depoimento de alguém que faz parte da história dessa emissora? Ei, turma! Que prazer estar aqui com vocês no Mulheres, na TV Gazeta, numa data tão especial, né? Para nossa TV Gazeta. Eu falo nossa TV Gazeta porque eu tive a honra, um grande orgulho que eu tenho na minha vida profissional e pessoal também, porque a TV Gazeta é a minha família, de ter passado aí uma história muito bacana entre 2007 e 2013. Eu quero desejar do fundo do meu coração muito mais sucesso para a nossa TV Gazeta. E parabéns para você de casa por escolher também a TV Gazeta, onde essa emissora preza por conteúdo de verdade, qualidade, credibilidade no jornalismo, no esporte, tudo pensando em vocês. Não é à toa que está celebrando mais um ano de vida para todo mundo aplaudir. Então, mais uma vez, um grande beijo para toda a TV Gazeta, para todos os funcionários, para toda a galera que está no controle, atrás das câmeras, produzindo, passando nervoso, porque televisão dá nervoso, mas é uma coisa maravilhosa. A gente passa esse nervoso porque a gente sempre quer entregar um conteúdo com excelência e a TV Gazeta faz isso todos os dias. Parabéns, turma, toda a família TV Gazeta. Eu amo vocês. Tchau! Que moço simpático, não? Muito, talentoso, muito carreira brilhante. Ele mexe, eu encontro com ele aos domingos lá, estou chegando para trabalhar, ele está lá fazendo esporte, aí a gente conversa, né? Ele fala, pô, começamos juntos, né? Assim, ele começou bem depois, né? Porque garoto, mas a gente passou por aqui. Tava com uma saudade de te ver no ar. A gente fica com saudade também de... Tava com uma saudade, você tava falando, eu tava olhando, olha lá, uma saudade de te ver no ar, Vanucci. Você tem saudades? Eu tenho saudade, sim. Eu tenho muita saudade da Gazeta, tenho muita saudade do ar aqui, mas eu estou muito realizado também. O que você está fazendo? Vamos Hoje lá. Eu sou redator final do Domingão do Faustão, eu cuido do conteúdo do Domingão do Faustão, né? Que é talvez não, é o principal programa de entretenimento da televisão brasileira. Então, é um desafio todo domingo você pensar em algum conteúdo, de você acrescentar. Às vezes o telespectador olha ali e fala assim, mas tem só os games, tem as disputas. Não, tem muita história que a gente conta. Arquivo confidencial, que eu sou fã. Nossa, adoro fazer aquilo, assim. É uma equipe toda que faz, a gente conversa muito, eu oriento. Eu falo que eu oriento a minha molecada, né? Sou mais velho deles, então a gente vai conversando ali, vai construindo história. É muito gostoso. Ele fazia a fofoca como notícia. Ele dava informação. Era uma projeção completamente diferente. Completamente. E isso foi uma coisa que ele fez. Que também ele criou. E abriu o leque para ele mesmo. Sim. E conseguiu fazer. O que você falou, perdão? Virou uma marca do Vanucci. Virou uma marca do Vanucci. E eu sei que os seus pupilos morrem de orgulho e de admiração por você lá no Domingão do Faustão. Preciso dizer que o arquivo confidencial da Isa
Foi sensacional. Foi incrível, foi incrível. Vamos ver então agora a nossa emissora na última década. Sempre buscando a excelência na qualidade das transmissões, no início da década, a TV Gazeta viveu uma verdadeira revolução tecnológica. Em 2011, com a chegada da transmissão em alta definição à TV brasileira, mais uma vez a TV Gazeta é destaque. A emissora é a primeira a estrear o sinal HD em 100% de sua programação, que também passou a exibir novos programas e novos formatos. Sempre com o DNA jovem, a TV Gazeta entra na era digital e marca presença nas redes sociais, transmitindo seus programas ao vivo pela internet para todo mundo. Estamos aqui, né, compartilhando memórias. Eu preciso encerrar a nossa conversa, mas eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. E aí, tema livre. Eu faço questão de cumprimentar o Sérgio, a Marinês, a Limares. São pessoas que estão aqui há muitos anos garantindo um espaço, um mercado de trabalho para todos nós que precisamos desse mercado. E isso eles estão conseguindo fazer e conseguiram fazer durante muitos anos. E eles estão presentes aqui na emissora, continuam nessa emissora, abrindo o mercado de trabalho para nós, que tem uma importância muito grande. Então, eles também têm que ser referenciados. Sem dúvida nenhuma. Durante todos esses anos, eles trabalharam para uma emissora que tem uma história lindíssima. Então, parabéns a todos. E hoje, se puderem, vem conosco. E entra crise, sai crise, porque a gente sabe que a vida é assim, eles não comprometem o bom relacionamento, a qualidade, o respeito para quem está em casa, né? E a responsabilidade com o princípio Casper Libero. Né? Perfeito, Vanucci. Quem quer falar primeiro, Vanucci ou Elmo? Sabe que eu estava lembrando aqui, quando eu tomei a decisão de sair da Gazeta, né, e aceitar o desafio de ir para o Domingão do Faustão, foi uma decisão muito difícil. Imagina, né? Vanucci. Eu estava aqui há 11 anos, uma casa, tinha um contrato em andamento, conversei com a Marinês, e ela virou e falou assim, pô, eu sei o quanto que isso é importante para você, né? E aí eu lembro que eu falei isso aqui, no Mulheres, porque eu recebi uma homenagem no Mulheres, recebi uma homenagem no Todo Seu, e eu falei assim, eu estou me sentindo que nem noivo. Né? A gente nasce, tem o pai, a mãe, os irmãos, a gente está em casa, a gente está tão confortável na nossa casa, né? Mas tem uma hora que você se apaixona. Né? Você namora e você vai casar e você tem que sair, né? E ir morar na sua casa. Né? Perfeito, então naquele momento eu falava assim, eu sei que eu estou na minha casa, eu sei que estou no meu lugar confortável, com meu pai, minha mãe, com meus irmãos, com a minha família aqui, mas eu tenho que casar, eu tenho que sair, e é uma decisão de uma alegria, ao mesmo tempo você fala, noiva, né? Quando sai, não chora com o pai, assim, tem aquele choro, mas quer ser feliz com o marido e não significa que não vai ser, né? E hoje eu me sinto isso, eu falo, pô, eu tô lá casado com minha família agora lá, com meus filhos. Mas aqui também é a sua família. Casa dos meus pais, essa é a minha família. A casa dos meus, é a nossa família. casa. Meu tio ele sempre fala que é a filha dele, é a minha prima, sempre vai ser a minha casa. E tem uma coisa que aí é essa questão do respeito com o telespectador. Ano passado, minha esposa ficou grávida de gêmeos e ela teve uma gravidez de risco bem complicada, ela ficava deitada. E aí, nessa gravidez, passando dia por dia, o que deixava ela muito feliz, que ela inclusive está assistindo aí, era assistir Mulheres, principalmente no dia do Franchuli. Aham. Então, aquilo, até meus filhos, eu lembro muito bem, eles nasceram aqui do lado na Promatre, e aí eu sei que uma das primeiras visões que eu vi da janela foi a antena da Gazeta. Olha só. Então, vocês mexem com a nossa vida. E esse parabéns é para todos, sem dúvida, profissionais e também os telespectadores. Sem dúvida. Eu só tenho orgulho e gratidão. Antes do programa começar, eu estava conversando com o Newton Travesso, porque eu sou uma mulher que teve poucas oportunidades na vida. Mas as oportunidades que eu tive, eu agarrei
com unhas e dentes. E eu cheguei aqui pedindo licença e agradecendo a todo mundo que esteve aqui antes de mim. Eu sou muito grata a Kátia Fonseca, que se lançou a novos desafios e permitiu que eu viesse aqui cobrir férias. Porque eu cheguei aqui para cobrir férias. E a primeira pergunta que eu fiz, muito antes de saber que a Kátia ia sair, a primeira pergunta que eu fiz: a Kátia sabe que eu vou substituir as férias dela? O que ela acha disso? Claro, esse lugar era dela, era a casa dela, né? Não, ela sabe e tal. Aí tudo aconteceu, a Kátia está fazendo uma carreira maravilhosa, está lá na Band, feliz, com a equipe que ela escolheu. E eu fui ficando aqui, eu fui ficando e fui me acomodando e fui me aclimatando. E eu tenho tanto orgulho de estar aqui, que eu fui bem recebida pela equipe, fui bem recebida pela emissora e com vocês. Então, assim, presentão da vida. Obrigado. Presentão da vida, viu? Muito obrigada. A palavra gratidão, que também é com G de Gazeta. Boa. As pessoas de casa que me aceitaram, que entenderam, né? E tudo foi se acomodando. Foi muito linda essa história toda. E tem uma coisa que é impressionante. Eu passei a minha vida observando as pessoas, porque você usa também na hora que você dirige, você cria um personagem. E eu estava aqui observando a Regina, quando vai começar, que o diretor de estúdio dá um aviso e ela sente que já está pronto, ela se concentra, faz em nome do padre e abre esse sorriso e essa alegria que ela traz para vocês todos os dias. Parabéns. Muito obrigada. Esse é o ritual. E eu me benzo para agradecer, porque eu acho que é muita responsabilidade entrar na casa das pessoas. Então eu sempre digo, né? E mexer com a vida das pessoas. Claro. Como eu falei do caso da minha esposa, da Marcela. Eu só peço a Deus que me faça ser digna de estar aqui. Claro. Né? Que é muita responsabilidade. Ele é do bem. Ele é do bem. Oh, meus amores, eu vou dar um abraço em cada um, posso? Deve. Ai, meu Deus do céu, que alegria, Nilton Travesso. Imagina quem agradece. Eu que agradeço. Vanucci, eu sou sua fã faz tanto tempo. Muito obrigada. Elmo, que alegria te receber. Saúde para sua família, viu? E a gente conseguiu ficar sem chorar, hein? Você também é manteiga derretida, que eu sei. Por favor, venha para cá. Olha, sejam sempre muito bem-vindos, viu? Eu digo isso não em meu nome, em nome dessa emissora que hoje eu tenho orgulho de representar. Muito obrigada, viu, rapazes?